Oi, gurias! Tudo bem? Oi, gurias! Tudo bem? Oiê! Hoje temos uma convidada super especial, professora Camila Bresolim. Tudo bem, Camila? Aê! E aí, Camila? Viva! Obrigada Viva, pelo professora convite. Camila! Também, A gente guria! agradece. Também, guria! Obrigada, meninas. Adoro estar com vocês, mesmo que à distância. Muito legal a ideia. Vamos aí, vamos debater esse amor. Na verdade, hoje vai ter Discord aqui, hein, gente? Já vou avisar que hoje vai ter fight. Hoje a coisa não vai ser fácil, entendeu? Bom, então, mas vamos que vamos. Camila já deu a pista. O tema da semana é Amar é, né? Então, sim, nós vamos conversar um pouquinho, em especial, sobre a união estável. Acho que até pelo momento é algo interessante de ser falado por dois motivos. Primeiro, porque se noticia aí que o número de divórcios irá aumentar em razão da quarentena, né? E há notícias também de que o número de casamentos e uniões estáveis também aumentou nesse período, né? Então, muito interessante que as pessoas agora resolveram também formalizar, colocar entre aspas, né? Que temos a união estável, mas formalizar as suas uniões. Então, Camila, diz pra gente, quando um relacionamento vira união estável? Então, assim, né, o meu prazer de estar aqui com vocês e de falar de um tema que está na vida de todo mundo, né? Como eu sempre digo, você pode nunca abrir uma empresa, você pode nunca ter um problema sobre a loja no shopping que está fechada e você quer redução no pagamento, mas pelo direito de família você vai passar em algum momento, né? Especialmente no que tange a questão do sentimento, do afeto, né? Dessa vivência familiar, seja ela na esfera dos filhos, na esfera da convivência conjugal, e aqui eu estou usando o termo conjugal para dizer qualquer tipo de conjugalidade, né? E a união estável é essa maneira informal de você demonstrar, através dos fatos, que você quer ser uma família com aquela pessoa, né? Então, essa união estável prevista pelo nosso ordenamento, ela justamente se caracteriza pela informalidade, o que nada impede que as pessoas formalizem essas uniões. E talvez aí, Fer, agora as pessoas talvez passaram a se preocupar um pouco com a formalização, talvez pela sensação de finitude que a gente começou a viver, né, com a ideia da possível morte próxima aí, com o coronavírus presente na vida de todo mundo, essa preocupação. Então, talvez isso, né, as pessoas correndo para formalizar suas uniões, porque se alguma coisa acontecer, você tem isso tudo muito bem disciplinado. E aí, Vou te interromper, Camila, mas achei interessante que semana passada, acho que saiu na Exame, uma dessas revistas, também a notícia de que o número de testamentos nesse período aumentou, né? Você claro, da morte. Com certeza. Faz sentido. Pelo menos as pessoas realmente decidiram conversar sobre o assunto, né? Não, porque isso é uma característica do brasileiro, né? Nunca acha que vai morrer, nunca acha que precisa fazer planejamento para nada. E foi engraçado, até falando com a Karen outro dia informalmente, né, amiga? A gente falando que, ao mesmo tempo que essa questão do atrito, que a gente até gravou e tudo falando sobre o aumento do número de divórcios, esse foi um lado, né, do isolamento. Mas o outro lado foi que pessoas se redescobriram, né, como parceiras de vida, como pessoas que realmente querem dividir a vida juntas, mesmo se amanhã acabar essa vida, eu estou contigo e quero formalizar essa união. Então, mais que nunca, eu acho importante a gente falar da afetividade formalizada aí dentro dos núcleos familiares, até porque isso tem um impacto patrimonial. Então, tem muita gente que foge do compromisso, né? Ai, não, eu não quero assinar nada, né? Deixa assim que tá bom. Acontece que para morrer basta estar vivo, né? A gente pode nunca pensar numa dissolução por divórcio ou uma simples dissolução de união estável, mas que todo mundo vai morrer, vai. E a gente tem que se preocupar com o patrimônio. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é o que afinal é uma união estável, né? E qual que é a diferença dessa união estável para um namoro. Então, assim, a lei brasileira prevê que uma união estável ela tem que ser pública, contínua, duradoura
e com o objetivo de constituição de família. E aí todo mundo fica se perguntando, afinal, o que é público, né? Eu preciso sair anunciando na rua, olha, vivo em união estável com essa pessoa, ele é o amor da minha vida. Como é que isso se mostra na prática, né? Aí a gente estava falando, né, Fê? Será que publicar nas redes sociais... Dar um status na rede social garante... Isso que eu ia perguntar. Colocar foto em rede social, assim, com família, misturando filho, tal. Isso aí é união estável? Cachorro! Cachorro, Nossa. né? Misturando cachorro. Isso aí é união estável? A melhor definição de intimidade, assim, nesse convívio familiar que eu encontrei até agora foi na hora que você começa a dividir as senhas do Netflix, do Amazon, desses aplicativos que você usa para assistir série. Ah, não! Então lascou, gente. Pelo amor de Deus. Não, porque eu até ia perguntar, né? O que é uma união? Até eu estava lendo, né, sobre a união estável e tal. O que é uma união séria com características de família, né? Meu Deus do céu, né? Então compartilhar estável, né? Então compartilhar senha de Netflix, never. Nunca. Aí já é compromisso sério. Então, quando a gente fala em união pública, a gente tem que pensar aquela que não é escondida, né? Não é as quatro paredes. É a união que qualquer pessoa pode saber. Não precisa ter aquela publicação, né, nas redes sociais dizendo você é o amor da minha vida, ou ainda da tua candidata sogra dizendo Norinha, querida, linda. Né, Andressa, já pensou? Então, isso caracteriza, será uma prova de publicidade dessa união? Não tenha dúvida, mas isso não quer dizer que por conta dessa postagem isso seja uma união estável, né? A união estável, ela justamente se caracteriza pela estabilidade dessa união. Então, você está pensando aquele namoro que tem uma série de interrupções, que não existe um propósito de permanecer juntos, isso não pode ser uma união estável, mas esse conceito ele não é estanque. A gente pode muito bem, às vezes, entrar num relacionamento achando que esse relacionamento não vai para frente e, de repente, ele engrena, né? E o contrário também acontece. Você começa com tudo e, de repente, desanda. Então, para caracterizar uma união estável, quando ela é informal, a gente tem que olhar para os fatos, né? E imaginar, isso aqui é duradouro? E aí, gurias, quanto tempo que começa a durar? Eu sempre gosto de perguntar para minhas amigas primeiro, quanto tempo que começa a durar? Gente, eu sou a pior pessoa para responder essa pergunta. Eu só sei que nada sei. Diga aí. Não tenho como responder. Diga, Camila, tem tempo para caracterizar? Tem. O que você acha, Camila? Não tem tempo mínimo, né? A lei não prevê nenhum tempo mínimo. E também, vamos combinar que o que define se a união estável é ou não é duradoura é a intensidade desse sentimento. E aí a gente entra numa pergunta difícil, que é a tal da intenção de constituir família. Ninguém vai chegar para o outro e dizer no primeiros dias de relacionamento, vem cá, você tem intenção de constituir família, né? Opa, peraí, né? Não, isso aqui é só um relacionamento sem futuro, você também não vai querer escutar isso, né? Vamos não, eu só tô aqui me ocupando. Eu só tô passando um tempo aqui. Tal. Eu só tô aqui, tal. Ouvir isso não é bom. Eu querer ouvir isso. Não. Então, assim, fica difícil mensurar na prática quando é que há essa intenção de família ou não há. E os tribunais se batem, né, muito para identificar. E aí a jurisprudência veio trazendo aí um termo interessante para chamar os namoros sérios, aqueles namoros que parecem muito com união estável, que vocês viajam juntos, dormem juntos no final de semana. Às vezes a pessoa já tem aquela gavetinha lá com uma mudinha de roupa ou duas, né? Escova de dente, chinelo, tal. Aí já era, né? Aí pijama. Já pensa assim, nossa, tô em união estável. E não necessariamente. Às vezes é o tal do namoro qualificado. O que seria esse namoro qualificado, né? Antigamente a gente falava em noivado. O que era o noivado? Era uma pessoa que queria ter um compromisso com alguém e tinha a data certa para isso acontecer, né? Mas no namoro qualificado eu tenho pessoas que gostam de estar juntas, muito,
mas ainda não traçaram, talvez, assim, um futuro concreto próximo, né? Vamos indo, vamos se falando, né? Vamos empurrando aqui esse relacionamento. Se falando é horrível. Eu chamaria isso de migué, não de namoro qualificado, mas aí cada um chama do jeito que quiser, né, gente? Sei lá, né? Embromation. Embromation, o famoso, né? Mas e se apertar, às vezes estraga, né? Às vezes você pergunta afinal, o que é isso aqui? Né? E aí a pessoa espana. E aí? Né? Mas não perguntar, às vezes pode ser pior. É melhor perguntar, viu? É melhor perguntar, porque às vezes pode ser pior. Eu também acho. Especialmente, amiga, porque a pessoa pode ter uma surpresa patrimonial, né? Negativa num futuro próximo, né? Aquilo que a gente estava falando ali no começo. A falta de planejamento vai trazer um impacto para você amanhã. Então, você está lá economizando um dinheiro, deu entrada num apartamento, talvez até você tenha falado para o outro assim, nossa, estou comprando esse apartamento, um dia a gente vai morar junto, né? Olha que frase romântica. Um dia a gente vai morar juntos. Será que quem ouve entende assim, sei lá, um dia, né? One day, não sabemos quando? Ou será que quem ouve pensa assim, nossa, ele já está vendo um futuro para nós, né? Tá falando que a gente vai morar junto. E aí? Isso caracteriza união estável? Agora, há poucos meses, essa discussão foi parar num tribunal, né, em que se caracterizou o namoro qualificado e não uma união estável. Um casal que coabitou por 1 ano no mesmo apartamento e não ficou caracterizado união estável, mesmo com coabitação. Porque, afinal de contas, a coabitação não é mais uma característica de todos os relacionamentos, mesmo dos casamentos, né? Quantos casais são casados no papel e não moram juntos? Deixa eu aproveitar que você falou de coabitação, Camila, e perguntar. Manter relação sexual faz parte dos requisitos caracterizadores? Que não. Deixa eu te contar por quê. Deixa eu te contar por quê. Eu tenho uma história muito engraçada. Muitos anos atrás, quando a União ainda estava naquele período de descoberta pós-Constituição de 88, então as regulações ainda estavam meio esquisitas, enfim. A minha avó foi convocada para ser testemunha num processo de união estável, que ainda estava, inclusive, na vara civil, não era nem na vara de família. E o juiz perguntou, a senhora sabe se fulano e ciclano mantêm relações sexuais? Cara, pensa num bicho brabo. A minha avó ficou indignada assim, você vê se isso é assunto que eu vou conversar com a minha amiga, se ela tem ou se ela não tem, o que ela faz entre 4 paredes não é problema meu. Cada um faz o que quiser, né? Claro. Então, por isso que eu te perguntei, porque alguns autores, por exemplo, com relação ao casamento, entendem que o débito conjugal é um dos deveres do casamento. Então, eu estou te perguntando. Eu falar isso agora. Só se a gente estiver dentro da lógica do débito conjugal, né? Afinal de contas, é débito ou crédito, né? Vou falar, olha, é horroroso, porque a pessoa já sai devendo ali, né? A gente já começa perdendo alguma coisa, né? Quando casa, gente, tem como dar certo isso? Você já começa perdendo alguma coisa, gente, não é possível. E outra, vocês me desculpem brincadeira, mas dentro do mundo do direito, né, do direito das obrigações, o que é essa obrigação? Obrigação de dar a coisa certa? Né? Ou incerta. Não dá, obrigação, né? De fazer. De fazer? Pois é. Da coisa incerta ficou péssimo. Dá para entrar com ação e pedir uma multa? Entrar com ação e pedir multa. 10 mil reais por dia de descumprimento. Né? Sempre. Né? Mas sabe que a mulher que era devedora sempre, né? Na lógica do Código de 16, a mulher era a que devia. Então, assim, se a gente for manter essa lógica, pelo menos vamos ler essa lógica dentro do princípio da igualdade. Então, é recíproco, né? É débito ali mínimo. Entre os dois. É o mínimo, né? Que a gente espera, não é? Mas, assim, sinceramente, eu acho que as relações sexuais não estão dentro do conceito do que é querer constituir uma família com alguém, né? Essa expressão intuito de constituir família, ninguém quer saber o que você faz na tua intimidade, né? Isso não tem a ver necessariamente
nem muito menos deve ser imposto pela lei, né? Ou muito menos deve ser apreciado pelo judiciário. Realmente, tua avó tinha razão nessa história, porque ninguém quer discutir esse tipo de coisa, né? Ninguém quer trazer essas intimidades à tona, de fato. E assim, tá com medo de namorar, meu querido? Tá achando que vai misturar teu patrimônio? Formaliza, sabe? Faz um contrato de convivência, estipula as regras que você quer, tá? Para o teu regime de bens. Inclusive, já quero aqui falar, visita lá meu site para conhecer esses regimes, porque às vezes a pessoa não conhece, né? Não sabe qual escolher, porque vai no cartório, eles te explicam aquilo rápido. Você que não é da área não entende nada, e aí acaba escolhendo comunhão parcial, achando que é um regime mais fofo do mundo, e não é, né? Tem que tomar cuidado. Não existe um melhor regime, assim, resposta para qual melhor tem. Melhor regime aí de separação de bens, Camila. Cada um cuida do seu. Separação de bens, cada um ema, cada um com o seu problema. Amiga, aí então que entra o tal do contrato de namoro, é isso? Então, daí existe essa discussão, né? Sobre a possibilidade. Eu acho assim, só para pontuar, a Marília Xavier, a professora Marília Xavier, essa semana passada, né? Acho que a Camila já conhece, inclusive, ela lançou um livro só sobre contrato de namoro. De namoro. Ah, é verdade. Então vai lá, Falei Camila. com ela semana passada sobre isso. Não, e a Marília com certeza que com muito mais propriedade vai discutir esse tema, talvez até um tema legal para vocês falarem em um outro encontro. Mas existe muita discussão a esse respeito, né? Se a gente for privilegiar a autonomia, no sentido de eu poder dispor da minha vontade, né, ela não sendo contrária à lei, eu não vejo por que não. O problema do contrato de namoro é o que os fatos dizem. Na minha modesta opinião, de nada adianta eu fazer um contrato dizendo que aquilo é um namoro se os fatos mostram que é uma união estável, né? Então, de nada adiantaria o contrato. Agora, se você faz o contrato como uma maneira de dizer, olha, essa é a minha vontade e também é a sua, né? É um acordo bilateral de vontades, me parece até uma certa má-fé da pessoa que, com os mesmos fatos, lá na frente diz, não, mas não era um namoro. Vem cá, você disse que era. Você disse que era só um namoro. Você podia ter feito uma união estável, porque você fez um namoro. Não, gente, né? Quando chega nesse nível de DR, acabou, né? Aí não tem nem que Acabou. continuar. Não tem Mas aí entra aquela coisa, né? Ponto, né? Mas, sério, pelo amor de Deus, não. Isso aí as pessoas querem discutir a perda, né? Querem traduzir, talvez nessa divisão patrimonial, a perda daquela expectativa que você... Uma maneira de indenizar a tua expectativa que não deu certo, né? Sim. Compensando. Compensando, isso aí. Uma E compensação o que vocês financeira. acham, gurias, daquelas pessoas tão amorosas, várias uniões ao mesmo tempo? É para responder? Eu, assim, como disse anteriormente, assim como a fidelidade recíproca é dever do casamento, eu entendo que o respeito, quando previsto na lei como, né, respeito, dever de cooperação, etc., quando ele é previsto na lei como requisito da união estável, me parece que é impossível você reconhecer juridicamente essas uniões, qualquer que seja o nome inventivo da moda que você queira dar para elas, e daí aí me permito concordar, inclusive, com o professor José Simão, né? Eu acho que isso enfim, ainda não encontra respaldo no modo de viver da sociedade brasileira, né, em geral. E, assim, juridicamente, assim, eu te confesso, eu tenho sérias dificuldades para justificar juridicamente, né? Ou a constituição de união estável entre 3 ou mais pessoas, ou, quem sabe... É o tal do poliamor, né? Tá na moda moda agora, tá famoso. Justamente porque no mundo da moda não gosto. Essas invenções... Mas é o tal do poliamor, né? Aí eu pergunto, se quem inventa essas... Eu não posso perguntar isso, tem colega nosso. Enfim... Oi! Olha! Não entendi!
Deixa eu explicar. É que eu lembrei que o professor Marcos, a tese dele... Ah, sim. Não. Sim, eu já achei que tinha Ele alguém. tem, É, eu achei que achei era uma também que fofoca. aqui entre nós, Não, uhul, fofoca não, gente. Que é isso? ia ter a fofoca nos... Ó, eu não. Deixar claro, né? Mas, enfim, Camila, nos diga, como o direito vê essas uniões? É possível haver juridicamente? Eu não sei das outras gurias o que elas pensam, se sim, se não, mas assim, eu, do meu ponto de vista, juridicamente, pessoalmente já sou contra e juridicamente eu não vejo como autorizar ainda com o sistema que nós temos. Eu juridicamente sou contra e pessoalmente também vou, como dizia minha avó, é sem vergonhice pura isso aí, viu? Não tem outra explicação. Não concordo, ponto. Ai, gente, eu já sou velha, né? Então eu já sou velha, com dificuldade de entender essas coisas e acho assim um trabalhão manter relacionamento com uma pessoa só, trabalho, dá uma canseira, né? Então imagina com mais pessoas, imagine que dor de cabeça que ia dar, já é complicado. Isso é verdade. Você já pensou? Você com 2 maridos dentro de casa, gente, largando toalha molhada pela sala, tampa da privada levantada. Deus do céu! Não, muito confuso. Não tem condições. Não dá. Se já dá trabalho, imagine 2, né? Não, então, Camila, assim, como você pode notar, você está entre gurias que são, né, que veem os relacionamentos de uma maneira mais tradicional. E você, como professora de direito de família. Vamos lá. Tecnicamente, amiga. Técnica agora, hein? Tecnicamente, olha só. Primeiro Técnica. vamos entender a diferença. Uma coisa é união paralela, outra coisa é união de poliamor, tá? Aquele cara amoroso, eu tô falando cara, não é nenhum preconceito aqui, tá? No sentido de imaginar que estatisticamente falando, é só você olhar para os julgados para você ver que geralmente, eu vou arriscar um número, 90%, mas eu acho que é mais, de um homem que mantém relacionamentos ao mesmo tempo e essas demandas vão parar lá nos tribunais depois que geralmente ele falece, né? Aí aparece a companheira, aparece uma esposa. Uma decisão que eu vi semana passada, que o cara casou no civil com uma e no religioso com a outra. Meu Deus. Quer dizer, esse é profissional, né? Então, vamos casar? Vamos. Certo? Ele falou para uma, mas eu não tenho religião, só vou casar no cartório. Falou para outra, não, mas eu sou muito religioso, só vou casar, né? Então, esse cara morre. E aí, essas 2 esposas, legitimamente, né? Quer dizer, as duas achando que estavam casadas, né? E ele sempre, de certo, contou uma história bonita, que estava cansado, né? Quando ia da casa de uma para casa da outra. Ia comprar cigarro toda hora, tal, aquela coisa. Toda hora muito cansado, né? Do outro trabalho e tal. E, de repente, ela se vê numa situação como essa. Então, quando essas uniões são paralelas, o Estado tende a relutar bastante em reconhecer, em função justamente da discussão que o professor Marcos Alves, que a Fer fez a referência e traz muito bem, né? Na verdade, os tribunais têm privilegiado a boa-fé. Essas 2 mulheres estão de boa-fé, nesse meu exemplo aqui? Aparentemente sim, né? Ele é que arquitetou tudo isso. Então, não vejo por que não reconhecer ao mesmo tempo essas uniões de boa-fé. Quando existe má-fé, daí não. Daí os tribunais têm recuado, né? Vamos deixar paralelos. Mas quando seria uma situação de má-fé? Não, mas espera aí. Uma sabe da outra. Entendi. Uma família não sabe da outra. Então, por exemplo, pelo menos uma delas ali, o casamento foi putativo, seja o casamento religioso, seja o casamento civil. Para uma delas, tinha aparência de ser verdadeiro, algo que não era. Mas não era, sim. Então, agora, isso é diferente? Na questão da união paralela, eu concordo com você, Camila. Eu acho que... Sim, mas aí é outra coisa. Para essas famílias, em especial, porque havia 2 mulheres de boa fé. 2 ou mais, sim, né? Ou 2 homens, não é? Também. O que a gente estava falando ali, que vocês estavam opinando, são as uniões de poliamor. Nessa não tem ninguém enganado. Todo mundo está feliz e contente, coabitando, inclusive, né? E essa pessoa tem lá 2, 3 companheiros, vamos chamar assim, né? Então, antes de 2018, salvo engano, ali por 2013, por ali, 2 uniões foram registradas no interior de São Paulo, de poliamor. Engraçado que todas elas eram um homem com 2 mulheres. Com 2 mulheres, né? Né?
Não dá para entender Não isso aí, teve gente. nenhum registro de uma mulher com 2 homens. Não, realmente, como diz a Karen, acho que eu sou velha, amiga. Não sei, é muito moderno para mim. Mas aí, então foram lá, de livre e espontânea vontade, e registraram essas uniões entre as 3 pessoas. Depois teve uma no Rio de Janeiro, daí em 2018 o CNJ chegou e descabou essa farra, né? Não pode mais registrar a união de poliamor aqui. Minha opinião pessoal, jamais. Para mim não dá, poliamor não dá, né? Eu sou velha, sou velha não, sou semi-nova, amigas. A gente tem que usar melhor essa expressão. Seminovas. Segundo Em bom estado de Tá se conservação. atualizando. Claro. Com você, eu acredito que seja diferente, Camila, mas conosco, os nossos Não, alunos senhoras. nos Não, chamam não. de meia-idade. Nem. Agora, Já assumimos, mas continuamos gurias. Faço caso aqui. Pois então, assim, para mim não ia dar nunca, não ia dar certo, né? Especialmente se fosse pensar no meu marido tendo outra mulher e eu. Não, porque eu ia querer ter preferência, eu ia querer, né, ser melhor. Não ia dar certo. Agora, pensando juridicamente, eu não vejo por que não. Sabe por quê? Esse cara morre lá na frente, né? Olha o rolo que dá, olha o trabalho que dá para essas mulheres com quem ele viveu, para fazer divisão patrimonial, para ver quem que vai receber a pensão, como é que isso... Então, eu acho assim, se a pessoa puder dispor dessa vontade em vida e dizer, olha, eu vivo com 2 pessoas, a gente se ama e se dá bem, não tem ninguém enganado aqui, está todo mundo feliz nesse modelo, eu não vejo por que o Estado não possa reconhecer isso e alcançar depois com os efeitos, né, patrimoniais dessas uniões. Eu acho que é bem menos trabalhoso para o judiciário. Mas isso que eu digo. Uma coisa é a gente entender que o Estado pode reconhecer efeitos. E nesse sentido eu concordo com você. outra coisa é o Estado se recusar, né? Foi a construção da união estável lá na década de 60, na década de 70, pelo judiciário e pela Previdência, né? Mas a outra coisa é, qual é a autorização que nós temos em razão do ordenamento jurídico vigente? Sim. A gente podia inaugurar daí uma nova modalidade, né? Porque daí deixaria de ser meia-ação, né? Ia ser 1/3. Triação. Né? Triação, mas tem. Por 3 e 4. Tem triação? Olha aí. Você viu só? Tem decisões com triação. Se fosse 4, quadriação. Isso, vamos inventar isso. Meia-ação, triação, quadriação. Não. Mas olha só, essa colocação que a Fer fez, né, da questão da fundamentação jurídica para reconhecer, né, num primeiro momento. Então, vamos complicar um pouquinho mais. Vamos imaginar uma pessoa que, em função da sua liberdade religiosa e da sua liberdade de crença e culto, mantém várias esposas, por exemplo, né? E isso é respeitado pelo Estado, não é? Em função de ser um direito fundamental da liberdade religiosa, então já encontraria aqui um fundamento. Agora, e quando o fundamento não é religioso, é simplesmente, vamos dizer que seja amoroso? É aquela pessoa que eu tem vou muito usar amor. de novo a expressão da minha avó, hein? Qual que é o fundamento para isso, né? Eu não vejo objeção. A objeção está em ter duplo casamento. Quem já é casado não pode casar, né? Ao mesmo tempo. Agora, isso não quer dizer, e vou junto com o professor Marcos Alves aí nesse sentido, isso não quer dizer que eu não possa usar outras formas de demonstrar essa conjugalidade. Não vejo porquê, não encontro um óbice, mas eu sei que existe uma resistência, inclusive, nos tribunais acerca desse reconhecimento, né? Justamente por conta eu acho até que de aspectos mais sociais, morais, talvez, né? Algo que a gente não está tão acostumado a aceitar, talvez, né? Nesse sentido. Muito confuso. Eu acho que Muito. Apesar de que, amiga, os entendedores entenderão, né? Belém, né? Mas eu acho também. Cada um na sua, cada um faz para si, escolhe para si. Então. Né? Sei lá, Aquilo né, que gente? melhor lhe convém. Né? Eu acho.
Eu acho assim, vamos pensar, de tudo que você nos falou hoje, até em razão do tempo aqui que eu tô, né? Eu fico no nosso controle, porque se deixar a gente vai falando a noite inteira. A gente fica até amanhã. Controlada, vou falando. Então vamos lá, para pontuar bem objetivamente. O que caracteriza uma união estável para as pessoas que estão nos assistindo identificarem se elas estão num namoro qualificado, se elas estão num namoro simples ou se eventualmente elas estão numa união estável? União estável tem que ser contínua, duradoura, pública e com o objetivo de constituir família. Namoro qualificado tem todas essas características, menos a intenção de constituir família. Então, o que seria o diferencial seria essa intenção, que é o mais difícil de averiguar. Porque quando a gente fala em intenção, uma coisa é o que eu falo. Tem coisas que eu não falo, mas eu demonstro, né? Então, essas demonstrações de intenção de constituir família que muitas vezes confundem as pessoas e fazem com que elas pensem que aquele namoro sério ou qualificado já é uma união estável. Então, assim, difícil de responder, mas eu diria que o diferencial está justamente nesse ponto. E o namoro simples é assim, tipo, só tá ficando. Daí, acho que nem tem mais essa categoria, né? Namoro de antigamente. Do nosso tempo, isso aí, tô ficando, tal. Hoje eu uso outra expressão, né? Mas não vou, então entendi. Daí assim, amiga, ou é aquele esquema, né? Contatinho. O contatinho e tal. Ou é namoro qualificado. Não vejo mais aquele namoro da nossa época, assim, que era com horário, tinha que ficar namorando na sala. Não tô vendo mais. Tipo, só é o qualificado. 10 anos antes de casar. Não. Difícil. Não tem, isso aí já, assim, já era. Já era também, não existe mais. Eu queria sugerir um brinde para a presença da Camila aqui. Acabou já? Acabou. Tão bom que tava. Pois é. Camila, muito obrigada. Sim, foi um prazer enorme ter você aqui, bater um papo com a gente e, assim, saudades dos nossos encontros presenciais. Saudades, amiga. Saudades. Obrigada mesmo. Opa! Zé. Então, gente, até a próxima. Camila, muito obrigada. Gurias. Beijo, ótimo, muito obrigada.